O objetivo da nossa neurofisiologia. Como que funciona o ajuste quiroprático, tá? O ajuste é o seguinte, o objetivo do ajuste é o seguinte, a gente refazer a conexão entre sistema nervoso central e periferia, tá? O objetivo da quiropraxia é basicamente isso. O que a gente preconiza aqui? Achei. O que a gente preconiza, então? O objetivo é reestabelecer a conexão do sistema nervoso central com o periférico. O que a gente imagina quando a gente tem uma alteração de mobilidade da vértebra ou um complexo de subluxação vertebral, que nem o professor Pedro falou, é que existe uma interferência. Essa vértebra que não se mexe bem, ela faz uma interferência na raiz nervosa que está saindo da medula e que está indo para a periferia, para inervar pele, para inervar músculo e para inervar vísceras, tá? Maravilha. Então, o nosso objetivo maior é, ó lá, que nem está na nossa imagem lá, fechar o nosso alfinete, fazer de novo a conexão que estava interrompida, que estava fazendo uma interferência. Então, dentro da quiropraxia, basicamente, os ajustes centrais de coluna são os mais, vamos dizer assim, importantes, são os que a gente dá maior, não quero dizer importância, mas é o que a gente vai por primeiro, porque eles fazem a ligação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Nossos ajustes vão funcionar da seguinte maneira. Olá, temos uma vértebra normal e uma subluxada, que nem o professor já mostrou lá. Quando a gente tem alteração de mobilidade de uma das vértebras, a gente vai ter consequência em vários outros tecidos, tá? Na parte nervosa, na parte articular, na parte muscular, no disco. Então, é uma série de acontecimentos, né, do complexo de subluxação vertebral, são vários fatores que se juntam e formam um complexo de subluxação vertebral. Tá? E o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar reestabelecer a homeostase dessa região. A gente vai tentar reestabelecer o movimento da vértebra da melhor maneira possível, para que todos essas alterações sejam resolvidas, tá? A princípio, o que a gente imagina? Que a vértebra tem que ter os movimentos todos íntegros. E quais são esses movimentos? Flexão, extensão, inclinação lateral e rotação, tá? Quando ela perde algum desses movimentos, é o que a gente diz de subluxação e que vai atrapalhar o funcionamento das outras estruturas. Por exemplo, a gente flexionou a nossa coluna para frente e rodou para a lateral. A vértebra dificilmente vai fazer esses movimentos individuais, eles geralmente vão vir combinados. Então, ela vai flexionar e inclinar e rodar ao mesmo tempo, né? E aí, quando você faz o movimento, abaixa, né? Flexiona a roda e inclina, e quando você retorna, essa vértebra acabou ficando travada naquele posicionamento. O seu corpo é inteligente, ele vai fazer com que você volte a sua linha média e volte a funcionar normalmente, né? Só que aquela vértebra não voltou, ou seja, a gente vai ter uma compensação. Outras vértebras vão ter que trabalhar, porque aquela lá não está trabalhando. Então, esse é o maior pensamento da quiropraxia. Geralmente, a queixa, não posso dizer 100%, mas geralmente a queixa vai vir dessa vértebra que está trabalhando em dobro e que não está, não da que está travada, e sim da que está trabalhando em dobro, porque ela está fazendo o movimento dela e compensando a que não está fazendo um movimento legal. Então, basicamente, o papel da quiropraxia nessa hora é achar a vértebra hipomóvel, a vértebra que está com baixo movimento, que está fazendo sobrecarga nas coleguinhas e gerando sintomas nas coleguinhas, tá?
Maravilha, isso é um básico, né? Não sempre essa situação vai estar envolvida, mas é por aí. Então, o nosso objetivo maior da neurofisiologia é reestruturar, tá? E como que funciona isso? Uma das coisas que a gente tem dentro da neurofisiologia também que é importante é a rapidez com que a gente soluciona esse problema. Como que isso funciona? Tá? A rapidez é o seguinte: a gente tem basicamente dois caminhos que são importantes. Deixa eu correr aqui na minha apresentação. Dois caminhos que são importantes que levam as informações até o sistema nervoso central. Então, vamos supor que uma vértebra subluxou. E aí a gente vai entrar com os caminhos que levam até o sistema nervoso central, tá? A vértebra subluxou e essa informação vai subir até o sistema nervoso central, tá? Pelos tratos espinotalâmicos, geralmente, e espinocerebelares, tá? O talâmico é o nociceptivo de dor e o cerebelar é o de propriocepção, que é o que mais nos importa. Então, vai para o sistema nervoso central, lá para o córtex, uma informação de que essa vértebra não está no posicionamento correto. A partir daí, vem uma resposta. Tá? Olha lá, o caminho aferente da dor, a gente tem lá fibras A. E o caminho eferente proprioceptivo, a gente tem lá fibras A alfa e A beta. Olha lá a diferença, tá? Fibras A, delta e C no caminho da dor e fibras A alfa e A beta no caminho aferente proprioceptivo, tá? Olha a diferença do tamanho do neurônio, da bainha de mielina do neurônio. Todos vocês são fisioterapeutas e vão lembrar dessa questão de neurônio. O nosso amarelinho aqui é neurônio e o nosso azulzinho lá a bainha de mielina. Quanto maior a bainha de mielina, mais rápida a transmissão. Então, isso é para mostrar para vocês o seguinte, que o caminho da propriocepção é muito mais rápido, tanto indo para o cérebro, quanto voltando do cérebro para resolver o movimento da vértebra. Então, vamos supor, o caminho de propriocepção aferente subiu essa informação para o córtex, chegou lá no córtex essa informação, lá ela vai ser combinada, vamos dizer assim, que no cérebro já tem lá uma listinha escrito como que cada parte do corpo tem que se posicionar. Vai chegar a informação de que essa vértebra está inclinada para a direita, o cérebro vai lá checar. Essa vértebra é para ser assim mesmo? Ele vai falar, putz, não, essa vértebra não é para ser assim mesmo. Então, bateu lá no córtex e vai vir uma resposta. Quando vier essa resposta, ó lá, ela vai vir pelo caminho eferente. Se a informação difere da informação que está lá no córtex, que é o caso de uma subluxação, vai vir uma resposta descendente, e aí que funciona basicamente a nossa quiropraxia. Essa resposta vem pelo trato vestíbulo-espinal, que é o básico, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas ela também vem por caminhos de fibras mais rápidas. Por isso que a gente tem uma resposta muito rápida do nosso ajuste. E a gente usa um método de avaliação justamente da perna curta, né? Perna curta e perna longa, e a gente consegue ter uma resposta muito rápida dessa perna, ter uma resposta muito rápida motora com os nossos ajustes devido a essas fibras descendentes muito rápidas, tá? Aí também tem uma outra questão, que aí entra a formação de fisioterapeuta associado, porque a parte mecânica, a parte biomecânica, a parte motora, a gente vai conseguir
arrumar, vamos dizer assim, bem rápido, mas não necessariamente a dor. Como a gente viu lá, o caminho da dor é um caminho muito mais lento. Então, aí a gente pode associar, dentro disso, a gente pode associar a fisioterapia. A gente pode associar a nossa fisioterapia para, depois que a gente fizer o ajuste ortopédico, o ajuste da subluxação, que vai ser super rápido, na hora do ajuste você vai ver a diferença, você pode associar depois a fisioterapia para melhorar essa questão de dor, para melhorar esse motoneurônio alfa aí, que é mais devagar, essa fibra C que é mais devagar, que vai precisar de uma ajuda a mais. Então, a gente associa a fisioterapia, a acupuntura, outras questões que podem nos ajudar aí a aliviar a dor desse paciente. Por mais que a parte motora esteja recuperada e o paciente ainda sinta dor, você consegue associar a fisioterapia para que esse paciente saia melhor da sua sessão. Então, bora lá novamente. Então, veja, dando continuidade ao que a professora Camila acabou de falar. Então, assim, inicialmente a gente tem um estímulo mecânico ali. E esse estímulo mecânico vai ter um efeito no tecido próximo à coluna, quando é uma técnica aplicada ali naquela região. Isso vai influenciar em fibras mecanosensitivas e nociceptivas, como a professora Camila falou, e isso vai ter um efeito na medula. Inicialmente aqui a gente já começa a ter um efeito periférico antes de chegar na medula, que é o início do sistema nervoso central. Antes de chegar na medula, localmente a gente já tem um efeito ali periférico. E lá na medula vão ter efeitos nos neurônios motores alfa e gama, diminuindo essa excitabilidade córtico-espinal, diminuindo uma atividade, aquele ponto gatilho que muitas vezes você está soltando, tentando dar na liberação miofascial e não melhora. E com o ajuste articular ali, a gente consegue ter esse efeito inibindo essa atividade do neurônio motor alfa e gama, provocando analgesia. Através também do mecanismo de fechamento de comportas ali, a gente consegue uma inibição segmentar, ou seja, a gente estimula fibras da cápsula articular, por exemplo, fibras A-beta, que são fibras mais sensitivas, mecanosensitivas, que inibem as fibras do tipo C, gerando hipoalgesia. A gente tem efeitos também na modulação da dor, ali substância cinzenta periaquedutal, ativando vias descendentes inibitórias da dor, ativação de vias autonômicas, reduzindo a dor, a hipoalgesia independente de opioides, por exemplo, liberação de noradrenalina inicialmente, diminuindo, aumentando a atividade simpática no primeiro momento e no segundo momento, diminuindo essa atividade simpática. Isso aqui acaba também tendo uma relação muito importante com o que a professora Camila trouxe dessa novidade, assim, da quiropraxia visceral, que a osteopatia tinha como forte, e a gente consegue ter um efeito no sistema nervoso simpático, liberação do hormônio corticotropina, ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, liberação de catecolaminas, glicocorticoides, potencializando a cicatrização tecidual, tendo também um efeito anti-inflamatório. Então, assim, em resumo, turma, a gente tem efeitos periféricos, diminuindo citocinas pró-inflamatórias, interleucinas, fator de necrose tumoral, diminuindo o estresse oxidativo periférico, enzimas reativas de oxigênio ali que podem deixar aquela região mais inflamada, mais pró-inflamatória. A gente tem mecanismos medulares, diminuindo a somação temporal, atenuando a excitabilidade de neurônios, melhorando a questão do processamento nociceptivo nível segmentar já na medula e já iniciando um processo de iniciando um processo de evitar uma sensibilização central na medula. E a gente tem também mecanismos, áreas do cérebro relacionadas à analgesia, que posteriormente vão ativar vias modulatórias descendentes da dor, principalmente nas substâncias cerebral, lóculo cerúleo, núcleo máquino da RAF, mudando alguns padrões de atividade cerebral mais pró-nociceptivos ou pró-dor, para que o paciente tente interpretar e as redes de saliência neural fiquem mais ativas ali,
ativando mais mecanismos inibitórios. E assim, muito estudo, muita ciência por trás de tudo isso, vários estudos aqui que a gente tem, revisões sistemáticas como essa daqui, específico da quiropraxia, desses autores espanhóis, mostrando para a gente os efeitos ali, como a prof. Camila disse, imediatos, em médio prazo e em longo prazo, que a terapia manipulativa ou a quiropraxia vai exercer nos pacientes. Maravilha, prof. Muito obrigada pela ajuda e pelas explicações. Professor mais que qualificado, né? Nosso professor há 1000 anos. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Então, meu nome é Márcio Rezende, mas pode me chamar de Rezende, estou acostumado já, certo? Esse aqui está o meu e-mail para contato, né? Eu tenho essas formações, não gosto muito de falar de minhas formações não, mas é mais ou menos assim, eu sou da área de educação física, da área de fisioterapia, eu tenho a formação na quiropraxia, no método Busquet, estou terminando também a osteopatia, também fiz ergonomia, tenho formação em hipnose, trabalhei como personal, assim você sabe, tá? Então tem algumas formaçõezinhas aí, eu adoro trabalhar na área da saúde, sou apaixonado, né? Então eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o trust. Eu não sei nem se eu posso falar trust, tá? Mais, porque parece que foi patenteado, né? Agora eu tenho que falar a manipulação ou a VBA, alta velocidade, baixa amplitude. Mas eu vou usar qualquer termo aqui também, porque não sei como está a coisa, mas parece-me que foi patenteada a palavra trust. Então, se for publicar alguma coisa, tem que mudar o nome, parece. Para não ter que pagar royalties, né? Isso, bom, a VBA. Oi? A VBA, isso aí. Então, é o seguinte, eu vou pegar esse artigo, esse Dialoski é um cara que pesquisa bastante nessa área, mais os outros autores, e vou dar uma destrinchada, e vou tentar ser bem breve, a gente tem um tempo curto, mas eu vou aprofundar também demais, mas eu vou ser bem sucinto, né, para falar um pouco sobre as manipulações, né, os benefícios. E já quero adiantar para vocês que a manipulação que ela promove vai muito, muito mais além do que se era esperado no passado, né? Já visto que pensava só na parte biomecânica, que também faz parte, é excelente também, mas tem muitas coisas, não vou comentar agora, outros efeitos que tenho certeza que muitas pessoas que estão participando desse nosso encontro aqui vão sair muito mais felizes. Beleza. Então é o seguinte, essas pessoas que quando saírem dessa aula hoje, né? Se você já conhece, ótimo. Se você não conhece o que vai além da manipulação, você vai dormir bem feliz hoje, muito mais feliz do que você já é com a quiropraxia, tá? E quem ainda não está matriculado na nossa pós-graduação, tenho certeza que depois que for passado o que vai ser passado hoje, que os nossos colegas passaram também, eu tenho certeza que você vai ampliar muito mais a cabeça, vai criar aquela ansiedade para poder fazer parte da nossa família, na Inspirar, na nossa pós-graduação em quiropraxia. Bom, sem mais delongas, vamos só dar uma breve introdução aqui para a gente entender. Se eu usar meu mouse, dá para ver aqui o cursor do meu mouse, gente? Dá para ver sim, prof. Ótimo. Então, a gente vai pensar assim, ó. Na parte da transdução, aqui está representando uma pele, né? Então aqui nós temos receptores químicos, mecânicos, térmicos, né? Ali nós temos os nossos nociceptores, que é o que decodifica os estímulos. Só lembrando que o nociceptor não é um receptor de dor, ele decodifica os estímulos e, baseado nas informações, né? Quando chegar na hora da percepção, ele vai entender como dor ou não. E lembrando, né? Eu vou depois destrinchar também essa parte do que a nossa Associação Internacional de Estudo da Dor fala sobre a definição de dor. Eu já vou dar um adiantamento aqui. É uma experiência, né, não só sensorial, ela é uma experiência também emocional, tá? Então é o seguinte, a primeira parte nós temos a transdução. Vamos pensar até a gente pisando, por exemplo, num prego, tá? Nesse primeiro momento é um fenômeno físico que transforma num potencial elétrico. E aí ele vai caminhar, né, com essa parte da transmissão, que chama-se neurônio de segunda ordem. Então ela vai do receptor da pele e vai até a medula. Então, o neurônio de primeira ordem, que é a parte da transmissão. Chegando na medula, no neurônio de segunda ordem, nós estaremos passando para a parte de modulação.
Então ali vai ser decidido se volta uma informação ou se sobe para os centros superiores, que a gente chama da parte espinotalâmica. E, a partir desse momento da modulação, ela vai subir para os centros superiores, né, para o tálamo, e aí a gente vai ter a percepção da dor que começou, né, da informação, na verdade, do trauma que foi sofrido lá embaixo, lá no receptor. Então o cérebro, ele vai tomar conhecimento, né, do que está acontecendo, e se ele realmente tomar conhecimento, ele vai mandar uma resposta, né? A pessoa vai ter uma experiência em dor. Por que eu estou falando isso? Eu só quero que vocês lembrem uma coisa. Alguns de vocês que estão assistindo essa aula devem ter lembrado assim uma vez que olhou no braço e falou, nossa, eu cortei meu braço. Nossa, eu nem lembro onde eu cortei, eu nem percebi. Ou seja, isso chegou numa via de modulação, mas ela subiu. Ela não foi percebida como uma coisa que seria uma lesão potencial ali. Então, o que aconteceu? Não sentiu dor porque não teve essa informação, tá? Pega essa ideia agora, nós vamos falar bastante depois, mais adiante. Então, quais são esses efeitos, né, que a manipulação causa? Então, eu vou dividir aqui em 3 partes. Os efeitos periféricos, que é essa parte mais inferior aqui, ó, a parte da transmissão. E quando você manipula, olha que bacana. Então você tem um processo inflamatório, né? Então você tem um acúmulo de citocinas pró-inflamatórias, né? Seriam as interleucinas, o fator de necrose tumoral, são coisas que vão inflamar o tecido. E quando você faz, né, um ajuste, né, vamos falar assim, utiliza uma VBA, na verdade, não pensando, eu não estou colocando a parte biomecânica, eu estou falando um ajuste que seja global. Os estudiosos, né, viram que esses ajustes ele causa uma redução nesse nível sérico dessas citocinas. Indivíduos que receberam manipulação e fizeram uma comparação dos que não, o grupo controle que não recebeu manipulação, e também fizeram uma comparação com o grupo placebo, que é um grupo que fez uma simulação de uma manipulação. Então eles perceberam que houve realmente uma redução quando se comparou com o grupo placebo e com o grupo controle. Com relação à experiência dolorosa, nós tivemos também uma modificação nos níveis de beta-endorfina, anandamina, o N-palmitoiletanolabide e a serotonina, e também os canabinoides endógenos. Ou seja, isso fez com que aumentou-se a analgesia, né? Então, o que eu quero dizer nesse caso, aproveitando essa informação, aqui na clínica, quando o paciente chega com muita dor, e se a gente pensar, a pessoa teve uma torção no joelho, por exemplo, ela está com muita dor, eu faço uma VBA global. A técnica de dog, aquela que você abraça e faz uma VBA nessa pessoa, você está estimulando, né? Você está mandando estímulos para áreas superiores para que a substância periaquedutal acione o mecanismo, né, dos opiáceos endógenos, auxiliando nessa, vamos dizer assim, nossa analgesia. Então aqui nós temos efeitos periféricos. Então vamos subir um pouquinho mais. Nós temos agora os efeitos medulares, ou seja, na segunda parte, na parte de tem a transmissão, que teve a transdução, que teve a transmissão, e agora nós estamos na parte de modulação. Então, é um mecanismo contra-irritante de modulação da dor. Então, o AVBA, ele também vai agir nesses centros, bombardeando o sistema nervoso central, né, dando estímulo sensoriais e melhorando, alterando essa própria percepção local, essa sensação dolorosa, essa interpretação, essa via que vai levar a centros superiores e trazer como resposta quadro doloroso, né? E também a parte de espasmo, quando você faz uma VBA, né, com relação aos efeitos da parte medular, você também tem uma descarga aferente, uma diferença de ação do neurônio motor, uma mudança na atividade muscular, ou seja, o AVBA, ele diminui a atividade eletromiográfica, ou seja, é como se desse uma relaxada na musculatura. Alguns pacientes que têm uma boa consciência corporal relatam após
uma VBA, parece que soltou a musculatura. Tá? E tem muitas pessoas que associam, e tem um efeito placebo que ajuda, o efeito também do estalido, que já quero deixar claro aqui para quem ainda não entrou na nossa pós na quiropraxia, o fato de você ter o ruído articular, ele tem um efeito placebo que ajuda, mas promover o ruído ou não promover o ruído não está atrelado à eficiência da técnica, tá? Então que fique bem claro, existem autores que falam que esse ruído é uma bolha que se estoura e outros falam que é o atrito entre essa bolha, então não tem ainda uma concordância para explicar isso, mas tem pessoas que você faz uma VBA e não se obtém esse ruído. Isso não quer dizer que a manipulação foi ruim, tá? Que ela não tem a sua eficiência. E vamos subir mais um pouquinho. Então nós falamos então da área da transmissão, da modulação, né, que seria a via espino-talâmica, e agora nós chegamos nas áreas superiores, lá na área talâmica mesmo, né? Então aqui, ó, os mecanismos supraespinhal, né, acima da espinha, da medula. Estruturas alteradas em pacientes com dor crônicas. Então, esse CCA é o córtex cingulado anterior, o PAG é substância cinzenta periaquedutal, o MVR é a medula ventrolateral rostral e as amígdalas. Então, essas são áreas, pegaram essas pessoas com dores crônicas, e deixando claro aqui, que segundo a Associação Internacional de Estudos para a Dor, ela reconhece as dores crônicas. Nós temos a primária e a secundária, mas tudo a partir de 3 meses, tá? 3 meses. Eu não vou entrar nessas subcategorias, tá? Porque é um assunto que vai levar muito tempo e eu não tenho todo esse tempo, né? Mas isso aqui, por exemplo, essas pessoas que têm dor crônicas fizeram um estudo mostrando vídeos, tá? Essas pessoas tinham dores, assistindo pessoas fazendo esforços, pegando cargas, e depois fizeram uma ressonância magnética e notaram que essas estruturas digamos, que a pessoa estava sentindo, reproduzindo uma dor lombar, só de ver. Elas não estavam fazendo, elas estavam só tendo a representação da dor lombar. Por isso que eu digo que a dor é uma experiência não só sensorial, mas é experiência emocional. Aqui, ó, a MT, a manipulação, terapia manipular, tem os efeitos específicos na área. Tá? A terapia manual tem os efeitos específicos na área da neurofisiologia, como a hipoalgesia, redução de mediadores locais e a adequação da informação proprioceptiva. Novamente, vem o bombardeio do sistema nervoso central. Então, olha que bacana essa informação. Eu não falei até agora do ponto de vista biomecânico, né? Que vocês vão aprender no nosso curso, nos cursos, né, na nossa formação, na pós-graduação em quiropraxia. Então, os professores, eles vão falar o tempo todo dessa parte de demonstrar como se faz os ajustes nas vértebras. Mas eu quero que a partir de agora, quem está assistindo essa aula, sendo você já tendo a formação em quiropraxia, sendo pós-graduado, ou se você está só começando, você já vai estar ampliando o campo, vendo que é muito mais do que algo somente biomecânico. Então, aqui eu fiz um resumo, né, juntando o que foi passado e mais algumas outras informações para você que pensa que manipular é somente um ajuste em vértebra. Tá? Então está aqui algo a mais que a manipulação faz. A diminuição da dor nós já falamos, tá? Ela aumenta também o seu limiar de disparo. Então você tem um nível para poder despolarizar para que você tenha uma interpretação da experiência dolorosa. Então ela aumenta, então você fica menos sensível. Ela aumenta a amplitude de movimento. Por quê? Porque você cria um gap, por exemplo, na coluna ou na articulação, você cria um gap articular, um espaço ali. Ou seja, com isso vai liberar as aderências, porque às vezes você tem um problema, uma dor que gerou uma alteração de mobilidade naquela região e aquela região ficou mais restrita. Então, o AVBA, ele libera essas aderências, ele estimula a substância periaquedutal, né, na produção de opiáceos endógenos, diminuição da pressão discal, de novo, porque cria um gap, diminuição do espasmo muscular, porque a gente quebra, né, o arco reflexo,
Diminuição da dor regional, ou seja, uma diminuição da sensibilização. Melhora da função, porque se eu tenho mais espaço, eu tenho um metabolismo melhor, eu tenho uma circulação melhor. Diminuição da somação temporal. Olha só, a dor, quando você tem uma lesão, por exemplo, são mandados estímulos, né, para as áreas superiores através das fibras A delta e fibra C. A fibra A delta é mielinizada, então a dor ela vai rapidamente, ela tem a interpretação rápida. A fibra C ela é um pouco mais lenta. A fibra A delta, você tem uma ideia, ela vai de 5 a 30 metros por segundo. A fibra C, a velocidade é mais ou menos 1 metro por segundo. Então, depois fica a cargo da fibra C. Por se você vê, você machucou a mão, você tem uma dor forte, depois ela dá uma diminuída, mas depois ela amplifica, vai sensibilizando, e é uma atividade mais do comando da fibra C. E essa fibra C, ela vai somando, e aí você tem o quê? Uma facilitação para sentir dor. Somação temporal é também conhecido como wind-up. Tá? Uma outra coisa também é uma distribuição melhor do líquido sinovial. Tá? Então isso, mais aquilo que eu mostrei anteriormente, então vocês percebem que o fato de a VBA, como é rico o AVBA, né? E aí eu vou aproveitar, eu peguei uma avaliação de uma aluna, e ela está bem rica em informações. Então, pegando isso aqui, sabendo para que serve a manipulação, os benefícios que ela causa, e você saber avaliar e principalmente excluir as bandeiras vermelhas, você vai ter muito paciente, você vai resolver muitos casos em curto espaço de tempo. Ok? Então, só para a gente fazer uma definição do que é a dor, né, que ela foi feita uma definição em 2020, tá, pelo Instituto, né, a Associação Internacional dos Estudos para a Dor, o IASP. Ele vê que a dor é uma sensação, né, você tem algo emocional, né, e sensorial, né, desagradável. É uma experiência, tá? Então a dor é uma experiência emocional, né, uma experiência sensorial, desagradável, associada, olha só, veja bem essa parte, associada a um dano real ou potencial, ou seja, um dano que não aconteceu, mas pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que pensar não somente na parte sensorial, mas na parte emocional. Então, de tudo que eu falei, eu vou colocar aqui os mecanismos neurofisiológicos. Eles têm subclassificação, mas eu vou falar somente os 3 principais, que é a classificação primária, a parte principal dos mecanismos. Então, nós temos uma dor chamada dor noceptiva. Nós temos um artigo aqui embaixo, tá? A dor noceptiva, o que é a dor noceptiva? É uma dor devido a um dano real ou um dano potencial, tá vendo? Ó, que não envolve nervo. E ativa o quê? Os nociceptores. E não está atrelado à inflamação. Olha só, nós temos um fenômeno, a dor noceptiva, nós temos um fenômeno químico e inflamatório, nós temos um fenômeno químico não inflamatório ou isquêmico, isso gera a dor noceptiva, mas não é uma inflamação. É muito importante porque você pega um paciente com esse tipo de dor, esse paciente ele não vai melhorar com anti-inflamatório. Então é importante saber avaliar. E nós temos a manutenção tissular ou a parte mecânica que gera essa dor. Então, os exercícios ajudariam na melhoria dessa informação para não acionar os nossos receptores a ponto de ele pensar que é algo que vai machucar e gerar dor, esse paciente tem experiência de dor. Tá? Então, aqui não tem nada a ver com a parte de nervo. A de nervo é essa aqui, ó, a dor neuropática, que é uma dor causada por uma lesão ou uma doença do sistema nervoso somatosensorial. Então é uma dor que é picada, é uma dor que dá em choque, ela pode dar um tranco, que a gente chama isso de descarga ectópica, tá? Ela tem um trajeto, então isso é uma dor neuropática. E nós temos uma outra dor, né, que não envolve especificamente uma lesão. Então a dor nociplástica, ela foi reconhecida, se não me falha a memória, em 2017 ou 2019. Ela não existia até então, só existia dor noceptiva na neuropática. Então o paciente vai chegar com um desse mecanismo, ou no mesmo problema ela tem os 2 ou 3, que é a dor mista que a gente fala. Então ele tem que estar atento a isso. Esses são os caminhos que nós vamos trabalhar com relação ao paciente com dor, tá? Então, o que é a dor nociplástica? É uma dor em decorrência de alterações
da nossa recepção. O que é o nociceptor? Ele decodifica os estímulos, tá? Então ele manda uma mensagem para falar se aquilo é uma lesão ou uma lesão potencial. Então ela não tem evidência de dano real ou potencial, é uma alteração nessa nocicepção. Então, ela não tem um local de dor. É o tipo de pessoa que fala, eu tenho uma dor aqui hoje, amanhã tem uma dor no joelho. Ah, é uma dor que anda. É uma dor que tem problema. A lodínia, por exemplo, você dá um toque que leva um carinho, a pessoa sente dor. Então, é uma coisa que dispara sem ser uma coisa que é nociva. Ou então, a hiperalgesia. Um pequeno apertão, a pessoa sente uma dor muito forte. Então, isso está muito atrelado às dores nociplásticas. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem, né, quando a gente fala, o que eu passei lá anteriormente dos AVBAs, você pensar numa dor nociceptiva, uma pessoa que teve uma torção, tem uma inflamação química mesmo na região do tornozelo, você pode fazer um AVBA na região da torácica com o objetivo de melhorar, né, fazer uma alteração nesses nociceptores, né, que tem naquela região. Uma dor, por exemplo, uma dor de ordem neuropática, você pode, às vezes, uma compressão de um nervo advinda de uma alteração biomecânica, e você pode fazer o quê? Um trabalho para que não diminua essa compressão. E nós temos também, por exemplo, uma dor neuropática com sensibilização central, que já está mais na coluna mesmo, e a pessoa, você pode fazer um trabalho geral, né? Um sistema neuromodulatório também dando uma VBA uma manobra global para melhorar também, causar analgesia nessa pessoa, nesse paciente, né? A dor nociplástica a gente pode utilizar também o AVBA com esse objetivo. A dor nociceptiva química, por exemplo, mecânica, por exemplo, é uma deficiência de mobilidade, você pode aplicar, por exemplo, no tornozelo depois que passar a parte mais aguda, a parte inflamatória, e ela começar a manutenção tissular, você pode fazer um trabalho para melhorar a mobilidade. Tudo bem?